Quando você estiver vendo esse vídeo, será sábado de manhã, da véspera do jogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo entre Brasil e Noruega. Eu sei que eu estou em final de semana de GP da Inglaterra de Fórmula 1, ou da Grã-Bretanha, como queiram, a prova de Silverstone. Muita gente está de olho nessa corrida, mas como o algoritmo está entregando mais sobre a Copa do Mundo, eu estou aqui entregando o que o algoritmo quer. E esse vídeo vai receber como título: Por que que o Brasil tem que se preocupar de verdade com a Noruega? Porque não é apenas o futebol. A Noruega volta para uma Copa do Mundo depois de 28 anos fora da competição, da principal competição do futebol mundial. E detalhe, nós enfrentamos a Noruega em 1998. De lá para cá, o futebol norueguês despencou e se recuperou, a ponto de produzir essa geração que nós estamos testemunhando. Mas é muito importante vocês entenderem por que que isso aconteceu. Como foi que a Noruega chegou até aqui para esse que é o confronto mais importante da história do futebol norueguês nos últimos 30 anos, talvez, que é contra a seleção brasileira. Eu estou aqui com uma matéria do site da Exame e eu achei essa pauta muito interessante porque fala sobre algo que vai além das quatro linhas. Fala sobre a reconstrução do futebol através de um princípio básico, que é você oferecer a oportunidade para aqueles que normalmente não têm muita oportunidade. Se você pensa que pelo fato de ser um país nórdico, que a Noruega tem menos problemas sociais e menos problemas econômicos, você está enganado. A única diferença talvez é que o salário mínimo na Noruega vale bem mais do que o salário mínimo no Brasil. Como que a Noruega formou a geração de Haaland e voltou à Copa após 28 anos? O país europeu apostou na formação de jogadores e chegou ao Mundial com uma geração talentosa, liderada por Erling Haaland e Martin Odegaard, os dois principais jogadores da Noruega. E aqui a gente tem que se preocupar bastante, porque diferente de muitos brasileiros, diferente de muitos jogadores brasileiros que aparentemente se esqueceram do lugar de onde vieram e acham que a vida é muito fácil, a galera na Noruega teve que ralar bastante, teve que ter uma reorganização do futebol como todo por lá, e o resultado está aqui. Depois de 28 longos anos longe da Copa do Mundo, a Noruega voltou ao principal torneio de seleções com motivos de sobra para sonhar alto. O país europeu chega embalado por uma geração talentosa e cada vez mais protagonista nos principais clubes da Europa. Eu não preciso dizer que o Haaland joga no Manchester City, uma das melhores equipes do mundo. E ele é um dos melhores atacantes do mundo. Aliás, vocês viram o comercial da Nike de 2026, e esse vídeo não é patrocinado pela Nike, onde o tempo todo o Haaland e o Odegaard estão lá fazendo a yoga, fazendo meditação, enquanto acontece toda aquela correria futebolística no comercial fictício. Vão lá dar uma olhada nesse comercial da Nike, ele é muito bom. Quando essa matéria foi escrita, estava lá o primeiro jogo da Noruega foi contra o Iraque por 4-1, então vamos ignorar essa tabela aqui. Antes de 2026, os noruegueses estiveram presentes apenas nas edições de 38, 94 e 98. Então você pode achar que a tradição futebolística da Noruega é muito baixa em Copas do Mundo. E de fato é. Se for olhar apenas pelo histórico, o Brasil é amplamente favorito contra a Noruega. Apesar de que esse é um pensamento burro, na minha opinião, porque a Copa do Mundo de 2026 mostra claramente que o futebol está completamente nivelado, que mesmo os países com menor tradição já contam com jogadores disputando campeonatos nas principais ligas do mundo. Jogadores do Japão, por exemplo, disputando a Champions League, da Coreia do Sul disputando a La Liga. Então, o nivelamento técnico existe, a expansão do conhecimento técnico também, e esses jogadores, mesmo participando de seleções de centros menores, entregam um desempenho acima da média e ninguém vai ter coragem de dizer que o Haaland não é um dos melhores atacantes do mundo, não é mesmo? Vamos lá. A melhor campanha da Noruega aconteceu justamente na Copa da França em 1998, quando a equipe avançou para as oitavas de final após superar um grupo que contava com Brasil, Marrocos e Escócia.
Nas oitavas de final, a Noruega foi derrotada pela Itália por 1-0, mas eu me lembro muito bem que já naquela Copa do Mundo, naquela da França, a Noruega deu trabalho para o Brasil. Já naquela Copa. Então, essa campanha, independentemente do que aconteça, já é a melhor campanha da história do futebol norueguês. Mesmo que perca para o Brasil amanhã no MetLife Stadium. Sim, MetLife Stadium, não é Nova York ou Nova Jersey Stadium. Toda a empolgação pela Copa não é por acaso. O crescimento da Noruega no futebol internacional é resultado de um planejamento iniciado há mais de uma década, baseado em investimentos na formação de jovens e atletas na ampliação da infraestrutura esportiva do país. Em 2013, e aqui começa a nossa narrativa, tá? Aqui começa a nossa história. Em 2013, a Federação Norueguesa de Futebol criou a Landslagsskole. Eu não sei falar esse nome, tá? Tá aqui. É a Escola de Seleção Nacional de Futebol da Noruega. O projeto tem como objetivo identificar e desenvolver os melhores talentos do país, tanto no futebol masculino quanto no feminino, entre 12 e 16 anos de idade. Assim, a iniciativa se tornou um dos pilares do futebol norueguês. Atualmente, a Escola da Seleção conta com cerca de 700 profissionais espalhados pelo país. Cada distrito possui uma estrutura própria de acompanhamento, com participação de treinadores das categorias de base e dos principais clubes locais. Uma coisa que a matéria não fala é que essa iniciativa que a Noruega, que a Federação Norueguesa de Futebol teve, ela tinha como principal objetivo alcançar as comunidades, entre aspas, mais carentes da Noruega. Ela é uma iniciativa pública. Ela fez aquilo que o Brasil deveria fazer, por exemplo, se quisesse popularizar o tênis. Montou campos de futebol no país inteiro e deixou lá o campo para a galera jogar. É mais ou menos o que acontece de forma informal com o futebol brasileiro. A gente tem em várias cidades do país os campos de futebol para o futebol de várzea. Vários dos nossos jogadores chegaram ao profissional a partir do futebol de várzea. A gente sabe também que os clubes fazem as peneiras, que oferecem as oportunidades, mas os olheiros estão ali observando o futebol amador e vendo quais são os talentos que podem emergir para o profissional. É assim, historicamente, que o nosso futebol funciona e foi mais ou menos isso que a Noruega fez. No final do vídeo, eu prometo que eu tenho uma cereja do bolo para colocar em cima dessa história da recuperação e reconstrução do futebol norueguês. Além do trabalho de formação, a Noruega investiu fortemente na infraestrutura esportiva. O país construiu centenas de campos de gramado sintético em pequenas áreas cobertas abertas ao público, permitindo que crianças e adolescentes continuassem praticando futebol durante rigorosos períodos de inverno. Só para constar, o uso de grama artificial ou grama sintética é adotado porque realmente é difícil nos países mais frios o desenvolvimento da grama natural e, em consequência disso, o esporte outdoor, no caso o futebol americano e outras tantas modalidades. Mas essa popularização do futebol na Noruega fez com que esses talentos aparecessem em todo o país. O resultado desse trabalho já pode ser visto dentro de campo. Atualmente, a Noruega conta com jogadores atuando nas principais ligas do mundo e em alguns dos maiores clubes do planeta. O principal nome da equipe é o atacante Erling Haaland. Considerado um dos melhores centroavantes da atualidade, o jogador acumula números expressivos temporada após temporada e chega na Copa do Mundo de 2026 como a principal esperança de gols da seleção norueguesa. E sim, o Ancelotti tem que ficar de olho nele, porque ele é o nosso principal período. Ao seu lado está Martin Odegaard, capitão da equipe referência técnica no meio-campo. Revelado precocemente, o meia foi contratado pelo Real Madrid aos 16 anos e, após ganhar experiência em empréstimos pelo futebol europeu, consolidou-se como um dos principais jogadores do Arsenal, na Inglaterra. A atual presidente da Federação Norueguesa de Futebol é Lisa Klaveness. Ela assumiu o cargo em 2022 e é uma voz de destaque no cenário internacional. Ela não apenas
conduziu, ajudou a conduzir essa reformulação do futebol da Noruega, como também ela vem batendo na tecla em algumas pautas que são importantes, como, por exemplo, aquele prêmio da paz que o Gianni Infantino deu para o Donald Trump no dia do sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Aquilo ali pegou muito mal. Quando um país chega numa Copa do Mundo com essa filosofia, com esse pensamento, com essa atitude, os adversários precisam tomar cuidado. Muito cuidado, porque não é apenas o futebol, não é apenas a disputa, não é apenas o que está aqui em jogo não é apenas vencer ou perder. Tem toda uma cultura de esporte que foi construída em torno dessa ideia de reconstrução do futebol norueguês. A simbiótica entre a torcida e os jogadores, com aquele lance da remada dos Vikings no final dos jogos, essa sinergia, essa conexão que a Noruega tem com os seus torcedores é algo que a seleção brasileira não tem mais. E isso vai dar uma força tremenda para a Noruega para disputar esse jogo contra o Brasil. Isso e todo o background que há por trás dessa reformulação. Pensa que as estruturas táticas, a filosofia de jogo, tudo isso que foi feito e que, em partes, tem modelo da escola alemã, porque a Alemanha fez a mesma coisa para poder conquistar a Copa de 2014, de um projeto de nacionalizar o futebol, de tornar a estrutura de filosofia de jogo algo padrão, e isso funcionou efetivamente, porque os jogadores chegavam na seleção principal sabendo como jogar, sabendo como era a filosofia e estrutura de jogo. A Noruega fez mais ou menos a mesma coisa para poder alcançar o patamar que está e agora enfrentar o jogo mais importante de sua história em Copas do Mundo. E quando a gente chega nesse ponto, a gente sabe que o adversário está indo para algo muito além do que a gente pode imaginar ou pensar dentro dos aspectos esportivos. É bom o Brasil demonstrar a mesma garra, a mesma gana, a mesma vontade de vencer que demonstrou contra o Japão. É bom o Brasil ser muito resiliente contra a Noruega, uma seleção que, apesar de, até agora na Copa, em alguns casos eu achar que eles correm usando calça jeans molhada, e coloca isso muito na conta do humor e não como uma opinião séria, é sim uma seleção muito perigosa, é uma forte seleção europeia, é uma equipe que tem 2 jogadores fantásticos comandando essa seleção e, principalmente, com toda essa visão de futebol que eles têm, com toda essa ideia de transformar o futebol como parte do que eles são, e principalmente essa conexão com boa parte da população, que agora reconhece no futebol como algo nacional, que tem uma troca com os seus craques tão profunda quanto essa que está estabelecida entre a torcida e os jogadores, e que tem essa vontade de fazer história depois de 28 anos em uma Copa do Mundo e, detalhe, perder de 1-0 para a Itália nas oitavas de final em 98 foi um grande feito, olhando de forma proporcional para aquilo que aquela seleção norueguesa estava entregando. É bom o Brasil ter cuidado, porque está bem longe de ser um jogo fácil, está bem longe de ser um jogo tranquilo, vai ser uma baita eliminatória de oitavas de final, e boa sorte para todo mundo amanhã, boa sorte para nós brasileiros, porque enfrentar o Haaland e o Odegaard, com todo esse background histórico, vai ser uma missão bem embaçada para a seleção brasileira. Não quero ser pessimista, só estou sendo realista. E tudo que eu coloquei no vídeo são apenas argumentos para aumentar um pouco mais a barra de dificuldade de um jogo que já era bem complicado. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos. E é isso. Um grande abraço para todo mundo, eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui e até a próxima.